Olá, tem professor aí? Hoje nós vamos falar sobre a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e deixei 2 presentinhos para você aqui, ó, na descrição desse vídeo, uma aula especial sobre alfabetização com método, atividade e brincadeiras e os 10 melhores jogos para se ensinar matemática no ensino fundamental. Essas 2 aulas são gratuitas, é só você se cadastrar para participar. Bom, vamos falar da leitura no ensino fundamental. Eu vou ler para vocês as habilidades gerais do 1º ao 5º, tá? Não as competências gerais, as habilidades do 1º ao 5º, aquelas que vêm com o código 15, né? EF15, né? De 1º ao 5º, LP, e aí eu vou ler aqui para vocês só aquelas que estão falando da leitura, para a gente entender o que é que precisa desenvolver, depois eu vou te dar sugestões do que fazer. Vamos lá. A primeira habilidade referente à leitura, indicar a função social dos... identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, do quais participam cotidianamente, casa, rua, comunidade, escola, mídias impressas de massa e digital, conhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Então, não é só a criança decodificar, saber juntar as letras e saber que palavra é aquela. A criança precisa perceber nos textos a intenção, para que ele foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu, onde se encontra. Aqui a gente está falando de que tipo de texto? Aqueles que circulam no cotidiano da criança, então os convites, os bilhetes, as circulares da escola, os textos da própria escola, os textos didáticos, cartas que a criança pode receber em casa, livros, etc. E também aqueles de mídia, né, de comunicação de massa, os jornais, as revistas. Então, se serve para informar, se está dando uma notícia, se é uma comunicação científica, se é um verbete, se é algo, né, que vai, se é para ensinar, se é para informar, se é para comunicar. E assim a criança vai entendendo funções dessa leitura, ok? Bom, número 2, tá? A segunda habilidade referente aqui à leitura. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadoras do sentido, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção, recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio, etc., confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do texto, chegando à adequação das hipóteses realizadas. Então, a gente vai ler esse texto aqui. Por que vocês acham que a gente vai ler esse texto? O que vocês acham que esse texto vai dizer? Como que você acha que ele termina? De quem você acha que ele fala? Qual que você acha que é o assunto? A criança pressupor, tentar imaginar o que vem com as pistas que ela tem antes da leitura do texto e depois da leitura ela confirmar se estava certo ou não. Por que não estava certo? Por que ela pensou que era aquilo, mas não era? Quais são as pistas que ela interpretou certo, que ela interpretou errado, né? Isso em discussão dentro de uma sala faz com que um aluno vá percebendo e assimilando as estratégias dos outros colegas e assim todo mundo se aprimore nessa leitura, nesse entendimento dos textos, né? Que aqui a gente já fez uma leitura antes da leitura, tá certo? Habilidade 3, localizar informações explícitas no texto, aquelas que estão lá, aquelas que você pode ir lá e grifar, né? O nome do personagem, o que aconteceu, quando aconteceu, o lugar que aconteceu, por que aconteceu. Sempre explícito é aquilo que você pode ir lá e grifar no texto, é aquilo que está evidente no texto, né? O implícito que a gente diz depois é aquele que você pode deduzir de acordo com as informações que estão lá. Número 4,
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos. Então, por exemplo, numa história em quadrinho, às vezes a imagem está em contradição com o que está escrito, e aí a gente vai perceber uma ironia, vai perceber um humor, né? Ou não, às vezes num anúncio a imagem está ali para fixar o que está escrito, ela está de acordo com o que está escrito, chamando atenção para aquilo, né? Sensibilizando sobre aquilo. Em poemas visuais isso é muito interessante, né? Relacionar o texto aos recursos visuais que foram usados para contribuir com o entendimento desse texto. Bom, aqui a gente passa aqui um pouco, né? Tem outras práticas de linguagem. E aí depois a gente vem aqui, ó, outra vez para a leitura, lá na habilidade 14. Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, balões, letras e onomatopeias. Então, isso aqui é mais voltado, né, uma habilidade só para as tirinhas, só para as HQs, né, onde a gente vai explorar esses recursos gráficos, os diferentes tipos de balões, onde é que foi falado, onde é que foi gritado, onde é que foi só pensado, as onomatopeias, ou seja, os sons ambientes, os sons de coisa, som de bicho, som de mastigar, som de bater porta, som de, né, esses sons que a gente reproduz escrito, que a gente chama de onomatopeias. As letras que às vezes estão em negrito, que às vezes estão tremidas, que às vezes estão mais desenhadas. Então, o que significa tudo isso, né? Isso dá um estudo assim gostoso e bem extenso, que vão ajudar a criança nesse desenvolvimento da leitura. Também temos aqui a leitura da formação literária da leitura. A gente falou de textos que são usados no cotidiano primeiro, né? Que a criança vai ver ali na sua escola, na sua casa, na rua, mas nós temos também os textos literários e desejamos que as crianças desenvolvam essa leitura também. Então, a habilidade 15, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Então, saber que aquele texto ele não está pretendendo te impor uma realidade, que ele é fantasia e que essa fantasia é lúdica, é agradável aos nossos sentidos, ao nosso pensamento. Saber ler, né, com respeito às diversas narrativas de lugares diferentes, de pessoas diferentes, de realidades diferentes, e entender que a humanidade é a dona disso, né? Que é importante para toda a humanidade essa diversidade cultural e literária, que a literatura está, né, traz para a gente narrativas culturais, coisas interessantes da gente saber do mundo todo. 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e mais tarde de maneira autônoma, porque aqui a gente está falando do primeiro ao quinto, então a gente vai com a ajuda e depois autônomo, né? Textos narrativos de maior porte, como contos populares de fadas, acumulativos, de assombração, etc. E crônicas. Então, olha só o tanto de gênero que uma habilidade só trouxe, né? As crônicas, os contos de fadas, os contos populares, né? Aqui tá dizendo bem claramente que são textos maiores, não só aqueles pequenininhos que a gente leva, né, para as crianças menores. A gente pode ler texto. A criança menor não lê um texto extenso, não faz sentido, vai ser difícil, ela não vai conseguir, mas você pode ler para ela um texto mais extenso, fazer leituras com pausas protocoladas é interessante também. E a criança aprender a ler esses textos, né? Esses textos narrativos, literários, com autonomia, à medida que ela vai crescendo e vai passando por essas fases do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. 17. Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeito de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição, diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Então aqui a gente está falando dos poemas que também não ficaram de fora,
que a gente vai explorar aqui, nesse caso, estou falando do visual, né? De como ele se distribui na página, das ilustrações que aparecem, há poemas em que as palavras fazem ali um movimento de acordo com o que diz o poema, que é muito interessante, que a gente chama de poemas visuais. Então, isso tudo vai ser trabalhado com a criança. Como que eu sugiro que você trabalhe isso com a sua criança? Em forma de oficina de leitura. As oficinas de leitura é aquela oficina quando a gente põe a mão na massa, né? Então, quando a gente pega para ler, lê muito, compara texto, não ficar só naquela leitura assim, lê o texto, responde um questionário, lê um texto, responde um questionário, lê um texto, comenta o texto, lê vários textos, cada um lê um texto, compara um texto com o outro, discute o texto, fala bem, fala mal, ilustra, encontra outro texto parecido, do mesmo assunto, mas completamente diferente, ou parecido, mas que é de outro assunto, e faz um trabalho oral, depois faz um trabalho escrito, chegando até a produção do texto. Então, as oficinas de leitura são muito interessantes para trabalhar isso aqui. Às vezes, você vai me dizer assim, mas e a leitura, a fluência da leitura da criança? Essa você trabalha como um exercício físico. Do mesmo jeito que para desenvolver um músculo mais do que outros, você precisa de exercício diário. A habilidade de leitura também é um exercício diário. Então, as crianças precisam ler todos os dias, tá? Precisam, quando a gente está em sala de aula, a gente pede cada um para ler um pedacinho ali da atividade, um pedacinho do texto, e todo mundo lê todo dia. Quando a gente está à distância, a gente pode instruir os pais a fazerem isso, né? Irem colocando a criança para ler. Quando as crianças são pequenas, é interessante você sugerir pequenas parlendas, pequenos poeminhas, deixar ela treinar durante a semana. Algumas palavras ela que leu, outras foram os pais, mas ela vai memorizando e vai aprendendo a apresentar esse texto oralmente. É muito interessante também. E à medida que as crianças vão crescendo, você pode começar a enviar leituras maiores para que ela apresente, para que ela faça uma ficha de leitura, para que ela faça uma interpretação, uma propaganda do texto, uma ilustração do texto, um reconto do texto, mas sempre dando muito material para a criança ler. É assim que a gente desenvolve a leitura das crianças. Eu espero que essa nossa conversa aqui sobre a leitura tenha esclarecido para você o que é que propõe a BNCC. Nós temos inúmeras habilidades específicas para cada ano. Não deixa de imprimir sua base, não deixa ou se você não quer imprimir, não deixa de tê-la ali, né, no seu celular, no seu computador, para que você possa consultá-la e ser assertivo nesse trabalho da leitura com as crianças para conseguir seus objetivos sem sofrer demais. Se você quer exemplos de oficina de leitura, como eu faço uma oficina de leitura, como que é a estrutura, como que é o planejamento, atividade e tal, eu vou te convidar a participar do curso de BNCC. Lá nós temos exemplo de oficina de leitura e a gente tem esse estudo da base de uma forma mais prática, mais objetiva, mais voltada para a sala de aula, né? A teoria é importante, mas é importante também a gente desenvolver a nossa prática. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!